Tudo bem, primeira série? Iniciamos nossa aula número 11, que falará de fluxo de energia. E o que é isso? A luz solar, ela representa a fonte de energia externa, sem a qual os ecossistemas que a gente estudou na aula passada não conseguem se manter. Então, a gente precisa transformar. A transformação, a conversão da energia luminosa para a energia química é a única modalidade de energia que é utilizável pelas células de todos os componentes do ecossistema, seja ele um produtor, né, uma planta, uma alga, um consumidor, ou mesmo um decompositor, né, bactérias e fungos. Ela é feita através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. Portanto, a fotossíntese, ela pode ser realizada por vegetal, né, por alga, ou até por micro-organismo. Ela é o único processo de entrada de energia em um ecossistema. E agora, nessa aula, a gente vai entender como que essa energia chega nos outros níveis, né, passando pelo produtor, consumidor, primário, consumidor secundário, os níveis tróficos até os decompositores, como ela chega e como ela pode ser calculada, tá? Vamos lá? Aí o nosso livro traz como título Energia nos ecossistemas. E eu coloquei um conceito aí para vocês. Olha só. A energia do Sol, transformada em energia química potencial pela fotossíntese, é repassada para os seres heterotróficos através da cadeia alimentar. Então, é dessa forma que a energia que vem do Sol chega até os decompositores, ou chega até nos consumidores, os últimos consumidores da cadeia alimentar. Então, toda a vida na Terra, ela depende da energia do Sol e de toda a energia do Sol que chega à superfície do planeta, quanto vocês acham que a gente consegue aproveitar? Apenas 1 ou 2% dessa energia que chega aqui na Terra são utilizadas pelos produtores, pelos seres fotossintetizantes, que vão produzir, né? Por essa energia, eles vão produzir compostos orgânicos. Que compostos orgânicos são esses, professor? A glicose, outros compostos hidratados de carbono. Então, esses carboidratos que são produzidos pelas plantas, pelas algas, e por todo mundo que faz fotossíntese, né, os procariontes, autotróficos, são a base de toda a sustentação da vida na biosfera. Olha a importância. Se não tiver essa base, como que a energia chega nos outros níveis? Então, a energia do Sol, ela é transformada em energia química potencial, aí, pela fotossíntese, e ela é repassada para os seres heterotróficos através da cadeia alimentar, nível a nível. Só que essa energia vai toda, né? Toda energia que a planta conseguiu pegar, ela consegue chegar aqui nessa onça? Não. A vida na Terra depende de uma contínua entrada e saída de energia, num ciclo de matérias e nutrientes. Esse ciclo de matéria e nutriente a gente vai estudar no próximo capítulo, quando a gente for falar dos ciclos biogeoquímicos, a gente vai falar do ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, todos esses ciclos. O que é isso? Como que eles passam pelos níveis tróficos? Como que eles circulam na Terra? Como eles vão e voltam? Porque a gente sabe que nada se perde aqui, né? Tudo ele é transformado. A energia que entra na biosfera através da fotossíntese, ela é degradada. Olha só, transformada, não diz que ela é perdida, ela é degradada. À medida que ela passa de um nível trófico ao outro, na cadeia alimentar, vai se degradando. Então, nos ecossistemas, a energia ela vai seguir sempre esse fluxo. Aqui tem que fazer o contrário. Sempre esse fluxo aí, unidirecional. O que é isso? Ele segue numa direção só. Única direção. E como essa direção? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário, se tiver decompositor. Sempre nessa mesma direção. Né? A cada nível trófico, a energia, então, ela é repassada por outro nível trófico da cadeia alimentar, ela vai diminuindo. A energia que passa para o próximo nível é menor do que a energia que o nível anterior tinha. Dá para entender? A diminuição da energia desse nível para outro nível ocorre pela degradação. Que tipo de degradação é essa que eu estou falando? Eu estou falando de respiração, principalmente. Então, a respiração é uma das formas que mais se gasta energia, né? E outros processos metabólicos também.
E também uma grande parcela dessa energia que entra em cada nível trófico, ela é dissipada, como está aí no desenho. O que é isso? Ela é perdida em forma de calor. Ela some? Não, ela é perdida em forma de calor. Assim, a cada nível trófico, uma pequena quantidade de energia ela é incorporada nas estruturas que compõem os seres, no seu corpo. E ela é repassada para o próximo nível da cadeia alimentar. Ao final, temos aí os decompositores, eles fazem o trabalho de reciclagem da matéria, né, orgânica, morta, transformando em materiais complexos, que constituem os seres vivos em minerais, e novamente ela se torna disponível aí para que os produtores, né, esses minerais o produtor possa absorver esses minerais e essa matéria voltar para a cadeia alimentar, certo? Então, uma parte da energia, ela é dissipada, ela é perdida, uma parte ela é gasta, ela é degradada, certo? E uma parte ela é perdida em forma de calor. Então, vamos pensar aqui, o que tem que ficar aqui? Fluxo unidirecional, produtor é o que tem maior quantidade de energia, chegando aos últimos consumidores com a menor quantidade de energia. Então, unidirecional e ela é perdida a cada nível trófico, né? Ela é dissipada, é a melhor palavra. O que vai trazer para a gente agora? Os níveis tróficos. Vocês já estudaram isso, vou falar de uma maneira bem resumida. Entendemos que o fluxo de matéria na natureza é cíclico, que nos ecossistemas os elementos químicos que vão constituir as moléculas que formam, né, as células e moléculas que formam os seres vivos, eles vão circular entre os diversos níveis tróficos, formando um ciclo de nutrientes. Isso aí a gente já entendeu. O que a gente precisa entender? Quais são esses níveis? As plantas e outros seres que fazem fotossíntese, eles vão constituir o primeiro nível trófico. Estando na base da cadeia alimentar, nós chamamos de produtores. Os demais níveis tróficos são representados pelos consumidores, que são seres heterotróficos. Os consumidores de primeira ordem, os consumidores primários, pode ser chamado também, eles são herbívoros. Então, eles se alimentam dos produtores. Em seguida, no próximo nível trófico, a gente vai ter os consumidores de segunda ordem, os carnívoros que se alimentam dos herbívoros, certo? Os consumidores de terceira ordem se alimentam dos consumidores de segunda ordem. E os de quarta ordem se alimentam daqueles da terceira ordem. Então, vai ser gradativo, certo? Então, a gente tem lá, primeiro nível trófico, produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário ou de primeira ordem. Terceiro nível trófico, consumidor secundário ou de segunda ordem. Quarto nível trófico, consumidor terciário ou de terceira ordem. Cadeias e teias alimentares. Esse assunto vocês também já conhecem, vamos passar para a gente relembrar. Então, cadeia alimentar, ela é representada pelo fluxo linear de energia de um nível trófico ao outro em sequência decrescente de disponibilidade de energia da base para o topo. O que é isso? Os organismos que ocupam os últimos níveis tróficos da cadeia alimentar, eles possuem uma menor quantidade de energia disponível, certo? Aí eu coloquei para vocês aí a cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar aquática, onde a gente aponta quem são os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e decompositores, como tá aí no livro de vocês. Essa imagem é do livro de vocês. Um conceito importante também que a gente tem que falar é o de teia alimentar. A teia alimentar é o que realmente acontece no ecossistema, porque não existe uma cadeia alimentar assim, linear, né? A teia alimentar, ela é o entrelaçamento, de várias cadeias alimentares, certo? É uma cadeia alimentar entrelaçando na outra. Onde os diversos organismos eles podem obter energia de diversos níveis tróficos, né? Por exemplo, a gente, como onívoros, a gente pode se comportar como consumidor primário, como a gente também pode se comportar como consumidor secundário numa teia alimentar. Se a gente estiver comendo ali uma fruta, a gente vai ser um consumidor primário. Se a gente estiver comendo um bifão lá, boi, a gente vai ser um consumidor secundário, certo? Então, a teia alimentar ela vai revelar de forma mais real as diversas relações tróficas que existem nos ecossistemas, né? Mostrando que determinado indivíduo ele pode ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares, certo?
Então, a gente pode estar participando, os outros animais também podem estar participando de diversos lugares da cadeia alimentar. Quem não muda de lugar na cadeia ou na teia alimentar são os produtores, né? Os fotossintetizantes. Esses vão estar sempre na base da cadeia alimentar, certinho? Aí a gente chega na parte nova da matéria, né? A parte de produtividade. A gente vai chamar de produtividade, olha como eu coloquei aí, o conceito é o do nosso livro mesmo, quantidade de matéria orgânica ou de energia produzida por um organismo em determinada área e intervalo de tempo. Então, a gente vai aprender a calcular. Como assim? Quanto de disponibilidade de matéria orgânica ou energia fica para o próximo nível trófico. Então, a gente chama de produtividade numa espécie, numa população ou num ecossistema, a quantidade de matéria orgânica produzida por uma dessas entidades, né? Ou produtor, ou decompositor, em um determinado período. Geralmente, isso é calculado em ano, né? Em um ano. Ela representa a eficiência com que os organismos de um nível trófico aproveitam a energia recebida do nível trófico anterior. Maior parte a gente já sabe que é perdida na respiração celular. Outra parte vai ficar armazenada e vai para o próximo nível trófico. A gente vai tentar calcular qual essa parte que fica armazenada, né? Aí a gente tem o primeiro conceito de produtividade primária. Quando a gente vai falando de produtor, né, de quem faz fotossíntese, a gente calcula a produtividade primária. A atividade de um ecossistema ela pode ser avaliada pela produtividade primária bruta, que corresponde ao total. Lembra de salário bruto e salário líquido? Que bruto é o dinheiro total, líquidos com os descontos, né? Na verdade, ninguém recebe o bruto, sempre tem um desconto, um imposto, né? Então, bruto é total, corresponde ao total de matéria orgânica produzida em grama, né? Calculada em grama, durante um certo tempo, tá? Em uma certa área ambiental. Então, vou calcular a produtividade da minha fazenda, dessa reserva ambiental. Eu vou calcular a produtividade em uma certa área, tem que ter uma área ambiental para isso ser calculado. Descontando, então, desse total, a quantidade de matéria orgânica consumida pela comunidade durante esse período, a gente vai chegar à produtividade primária líquida. E o que a gente desconta? A respiração. Então, temos propriedade primária líquida, que é representada, a gente tem a bruta e a gente vai querer saber a líquida. A gente tem isso representado por uma equação. Qual que é essa equação? É essa. Produtividade primária líquida ela é igual à produtividade primária bruta menos a respiração. Então, respiração aqui, a gente considera o que é consumido nesse período, né? Durante 1 ano, 2 anos, seja lá o período que você está calculando. Quero calcular 6 meses, então você vai descontar o desse mês. Então, o que tem que ficar aí? Essa equação, certo? Produtividade primária líquida, produtividade primária é igual a produtividade primária bruta menos respiração. Simples, equação simplesinha aí. E que vão ter exercícios que vão te dar esses números para você calcular, só para você saber que para se chegar à líquida, a gente tem que descontar a respiração, certo? Facinho. Então, se a produtividade primária se referir aos produtores, a produtividade secundária, nós estamos falando dos consumidores, né? Vamos falar aqui dos herbívoros que se alimentam dos produtores. Então, a quantidade de biomassa que os consumidores conseguem absorver dos alimentos. Então, aqui é o mesmo cálculo, mas está se referindo agora aos consumidores, tá? Enquanto primária se refere aos produtores, secundária se refere aos consumidores, mas a equação é a mesma, porque a gente leva em consideração que a maior parte da energia que esses produtores conseguem, que esses consumidores conseguem pegar de um vegetal, de um alimento, ela é
ela é degradada em forma do seu metabolismo para obtenção de energia, que é a respiração. Então, a mesma coisa. Produtividade secundária bruta menos a respiração equivale a produtividade secundária líquida. Tá aí para vocês. Produtividade secundária líquida menos é igual a produtividade secundária bruta menos a respiração. Aí eu trouxe para vocês a questão da eficiência ecológica. Eficiência ecológica é a porcentagem de energia que ela é transferida de um nível trófico para o outro, né? Numa cadeia alimentar, né? O que passa do nível do consumidor primário para o consumidor secundário, por exemplo, que é esse exemplo que está aí, né? Consumidor primário, a lagarta ali consumindo a folha, e quem vai se alimentar da lagarta, o que ele vai ter disponível? De um modo geral, como está nessa equação aí em cima, essa eficiência ela é de aproximadamente 10%. O que isso quer dizer? Que cerca de 90% da energia total disponível em um determinado nível trófico, ela não pode ser transferida para o seguinte, ela é utilizada nas atividades metabólicas do organismo do próprio nível trófico, ou ela é perdida, né, como fezes, né, e tal. Em certas comunidades, essa porcentagem pode mudar. A gente pode ter uma eficiência de 20%, mas, de qualquer forma, de 80% a 90% é perdida. Olha o exemplo para ficar mais claro. O exemplo do livro fala assim. Observe o exemplo hipotético de uma lagarta que ingeriu biomassa de folhas equivalente a 200 quilocalorias. Ela tinha disponível aqui 200 quilocalorias para ela. O que ela vai fazer com essas 200 quilocalorias? Metade dela, equivalente a 100 quilocalorias, olha aqui, 100 quilocalorias, tá na página 117, tá? Para vocês. Metade dela, equivalente a 100 quilocalorias, é eliminada pelas fezes do animal e não pode ser utilizada para a construção de tecidos corporais. Beleza. A outra metade da biomassa é realmente absorvida pelo intestino. Porém, apenas 20 quilocalorias dessa biomassa é utilizada para o seu crescimento e ficam disponíveis. De 200, apenas 20, ou seja, 10%. O que aconteceu com as outras 80 quilocalorias aí? Opa! A maior parte da biomassa absorvida pela lagarta, no caso 80 quilocalorias, é utilizada na respiração celular do animal e perdida na forma de calor, ou seja, não fica disponível para um animal que se alimenta da lagarta. Entendeu o que é eficiência energética? O que é eficiência de energia que passa de um nível trófico para o outro? Apenas 10%. Se ela consumir 200, ela não consegue deixar 200 para o próximo nível trófico, para o próximo ser que vai se alimentar dela. Ela vai deixar 20. Por quê? 20 vai ficar armazenado e passa para o próximo nível. 100 nem chega a ir para o corpo, ele é perdido através das fezes. 100 que vai para o corpo, 80 vira utilizado para que ela consiga energia através do processo de respiração e apenas 20 armazenado nos seus tecidos corporais e fica disponível. Fechou? Para completar, nós temos também que expor o conceito de pirâmide ecológica, que é a representação esquemática do número de indivíduos, da quantidade de biomassa e da quantidade de energia presente em cada nível da cadeia alimentar. Então, nós vamos ter aí a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia, onde cada degrau de cada uma das pirâmides representa a quantidade do fator ecológico que a gente estiver falando, ou pirâmide de número, a quantidade de número de indivíduos, pirâmide de biomassa, a quantidade de biomassa, e pirâmide de energia, a quantidade de energia em cada degrau aí, referente então a cada nível trófico estudado em uma determinada área, em um determinado momento, em um período de tempo, certo? Quando falamos em pirâmide de números, nós estamos referindo ao número de indivíduos envolvidos em uma cadeia alimentar. Nessa representação, nessa pirâmide aí, são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Quando nos referimos a uma pirâmide de números, ela pode ser normal, assim, ou ela pode ser invertida. Normal, a base é maior e o ápice é menor. Ela invertida, a base
menor e o ápice ele é maior. Por que que isso pode acontecer? A gente pode ter, por exemplo, aqui ela normal, milhares de gramíneas alimentando centenas de zebras, alimentando dezenas de leões. Mas a gente pode ter também algumas árvores, dezenas de lagartas, né? Porque a gente está falando de número de indivíduos, alimentando milhares de protozoários. Ou podia ter assim, ó, uma árvore, 50 lagartas alimentando 4 pássaros, ao invés dos protozoários. Podia ser assim também. O que que a gente diz que ela é invertida? A base é menor do que o ápice, certo? Quando a gente vai falar da pirâmide de biomassa, nós estamos falando da quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. A biomassa ela é expressa em massa do organismo. Por quê? Por área. Exemplo, quilo por metro, grama por metro, certo? Onde quilo é o quilo, a quantidade de massa do organismo ou a quantidade de grama do organismo. Por metro quadrado, ou por centímetro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Então, a gente está falando de a massa do organismo pelo lugar onde ele está ali ocupando, pela área que a gente está estudando. Normalmente, nesses casos, há uma pirâmide com base maior, a pirâmide normal ali e o ápice menor. Entretanto, existem casos em que ela apresenta-se invertida, como no ambiente aquático, aí, onde os produtores eles vão possuir uma vida muito curta, são pequenos, eles se multiplicam com rapidez e eles vão acumulando pouca matéria. Fitoplâncton aí, por exemplo, com 4 gramas por metro cúbico, alimentando 20 gramas de zooplâncton por metro cúbico. Então, a gente pode ter invertida em número, pode ter invertida aqui em biomassa. Ou a gente pode ter ela normal aí na biomassa, que é, por exemplo, 8 toneladas de alfafa, vai alimentar 1 tonelada de bezerro, que vai alimentar 47 quilogramas de adolescente. Então, um adolescente só aí vai comer 1 tonelada de bezerro, né, em determinado tempo, e esse bezerro que ele vai comer, ele precisou de 8 toneladas de alfafa. Olha como chega muito pouco, né? No final aí. Por fim, temos aí a pirâmide de energia, que é representar a quantidade de energia distribuída em cada nível trófico. Essa aqui não pode ser invertida, tá? Por quê? Porque ela é sempre de forma direta, ela vai representar a produtividade energética. A energia, ela tem um fluxo unidirecional. Os produtores sempre vão ter mais energia do que os consumidores primários. Os consumidores primários sempre vão ter mais energia do que os consumidores secundários, né? Então, a gente pode concluir que parte da energia dos produtores será transferida para os herbívoros e apenas parte da energia deles passará para os carnívoros. Sendo assim, uma cadeia alimentar menor, ela possui um maior aproveitamento de energia. Representamos a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. Qual é a unidade medida aqui? Por caloria por metro quadrado por ano. Então, a gente tem aí, como tem para vocês na página 120, 1.000 quilocalorias por metro quadrado por ano de grama, alimenta 1.000 quilocalorias por metro quadrado por ano de grilo, que alimenta 100 quilocalorias por metro quadrado de um roedor aí, que vai alimentar 1 quilocalorias por metro quadrado por ano da águia aí. Fechou? Então, lembrando, sempre que eu falar de números, eu estou referindo ao número de organismos em cada nível trófico. Sempre que eu falar de biomassa, eu estou falando da matéria orgânica em cada nível trófico. Sempre que eu falar de energia, a quantidade de energia a cada nível trófico. Agora é com você, ufa, aula longa, aplicando os conhecimentos da página 121 e 122 e uma sugestão aí para complementar o conteúdo de uma própria página do YouTube aí. Fechou? Beijo, continuo com saudade, até a próxima aula. Tchau!